Você aceita um café? Só um minutinho que eu vou pegar, já venho, tá? Fazia tempo que eu queria sentar aqui com um cafezinho para bater um papo com vocês assim de uma forma mais informal e aí eu estava pensando, eu andei pesquisando aí, eu tô nos preparativos para o terceiro semestre da minha faculdade de psicologia. E aí eu andei pesquisando um pouco sobre como é voltar para a faculdade depois dos 40. Na verdade, no meu caso, quase 50, né? Eu vou me formar com 50 anos. Seria uma psicóloga aos 50. E eu percebi que não existe, não existem vídeos, ou ainda pelo menos na minha pesquisa não chegou para mim, mas não existem muitos vídeos falando para esta mulher já madura que procura de repente uma virada de chave na carreira, não precisa ter 45, 46 anos, pode ter 35, 40 anos, uma nova carreira, ou de repente fazer alguma coisa que gosta, ou de repente está tendo agora, nessa fase da vida, a oportunidade de fazer uma faculdade pela primeira vez, né? Que acontece também. Se você não me conhece, eu sou a Leila Correia, seja bem-vinda ou seja bem-vinda de volta ao meu canal. Aqui a gente fala sobre a psicologia da vida real, eu vou trazendo para você coisas que eu leio, coisas que eu estudo na faculdade, e aqui esse vídeo está inaugurando uma nova playlist aqui no canal chamada Aceita um Café? Bom, se você ainda não me conhece, a minha história é a seguinte: eu sou jornalista, eu atuei 20 anos em redações, principalmente em rádio, mas trabalhei também em um portal de notícias de um grande jornal e também em um grande jornal. E quando eu engravidei, eu estava trabalhando numa agência de comunicação corporativa e não consegui voltar da minha licença maternidade. Não, eu tive esse privilégio, não vou negar, né, de olhar para o meu bebê e dizer, meu Deus, eu não vou conseguir voltar. E aí eu acabei me encontrando com estudos, livros sobre desenvolvimento humano. Eu estava apaixonada por ver aquele serzinho lindo se desenvolvendo na minha frente. E cheguei e conheci a disciplina positiva. Bom, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação porque eu precisava entender melhor como funcionava o cérebro, como funciona o cérebro, né, de um bebê, de uma criança, enfim. Isso foi em 2017 para 2018. Terminando, eu me certifiquei em disciplina positiva para ser uma orientadora parental e desde 2018 eu vim atuando como orientadora parental. Eu tive vontade de fazer faculdade de psicologia antes. E foi no começo de 2020, pouco antes da pandemia. E eu também acho que eu faria psicologia em 2020 pelos motivos errados. Para ter mais um certificado para me gabaritar mais, o mais que está entre aspas aqui. Porque quando a gente tem uma dificuldade de enxergar o próprio valor, a gente nunca acha que tem o conhecimento, a força suficiente para poder fazer alguma coisa, né? E eu achava naquele momento que eu precisava de uma faculdade para que as pessoas olhassem para mim e vissem realmente que eu tinha valor, que eu sabia do que eu estava falando. E foi meu marido que me ajudou a enxergar isso, que o motivo era errado. E no ano passado, parte de um desejo que nunca se apagou de fazer psicologia, decidi fazer a faculdade. Meu marido falou, o que você tá esperando? Eu falei, tá, não tô esperando nada, a gente tava viajando, tava na Argentina, voltei, me inscrevi, me matriculei, segunda graduação, né? Mas eu confesso que passei 2 semestres tentando me entender com essa vida. E é sobre isso que eu quero falar. É muito bacana a gente ter a possibilidade de, na vida madura, adulta, fazer uma nova graduação ou uma primeira graduação para realmente mudar de vida. Para quem já fez uma faculdade, lá atrás, aquela coisa, né, saiu do colégio, entrou na faculdade, como foi comigo, o choque fiquei até sem palavras, né? Mas é um choque.
Porque a gente se dá conta, de repente, que lá atrás a gente tinha tudo de mãos beijadas. Eu morava com os meus pais, a minha mãe sempre foi dona de casa, né? E aí eu me dei conta de que, gente, calma, agora eu vou precisar dar conta dessa parte que a minha mãe dava, lá atrás quando eu era, né, uma adolescente, 18 anos, e fazer pra faculdade. Tanto que eu fui fazer a faculdade à noite, o que pra mim já é uma questão, porque eu durmo cedo. Eu gosto de estar nos treinos e nos jogos do meu filho, então eu perdi alguns jogos, ou eu perdi algumas aulas. Também gosto de ir nos jogos de futebol do São Paulo, quando tem jogo no Morumbi, né? Tenho que fazer minhas escolhas agora, vou em pouquíssimos, vou nos mais importantes. Mas é isso, então assim, eu confesso que os 2 primeiros semestres foram bem difíceis em termos de me adequar a uma rotina em que eu tinha que dar conta de ser dona de casa, né, dona da casa, mãe, esposa, avó do cachorrinho, né, porque eu sou avó do Negresco, e dar conta da faculdade. Então assim, graças a Deus, que os 2 primeiros semestres foram mais tranquilos. Foram disciplinas que deu para navegar bem. Então, assim, mais do que me adequar à questão da faculdade, né, de entrar numa nova carreira, nos novos ensinamentos, eu tive muito que lidar comigo mesma e com a minha rotina. E acabei não me dedicando tanto quanto gostaria. No primeiro semestre, a gente teve psicologia e educação. E a professora, uma das nossas professoras, que é humanista, ela acredita no humanismo dentro da sala de aula, que é muito bacana, né? Porque é uma educação que parte do aluno, dos interesses do aluno, e também não tem uma avaliação formal. E sim, existem algumas escolas assim, o aluno faz uma autoavaliação, e eu lembro de ter colocado isso, que eu acabei não me dedicando tanto quanto gostaria, por conta de ainda estar me entendendo com a minha rotina. E tive um feedback super amoroso dela, o que me impulsionou a tentar, né, dar uma melhorada. E assim, no final do semestre passado as coisas estavam um pouco melhores. O problema mesmo foram as disciplinas da faculdade que não eram assim tão interessantes no semestre passado, mas passou, né? E agora nós vamos ter um novo semestre. E olha que curioso, né? Eu tava falando como é fazer faculdade quando você tem 17 ou 18 anos e depois que você já é uma mulher formada, tem família, tem casa, né? Tem trabalho. Tô bem ansiosa porque a gente vai ter esse semestre a disciplina de desenvolvimento humano. Então, são fases da vida mesmo, né? Quando você sai da escola e entra na faculdade, e quando você já passou por muita coisa, já construiu uma história de vida, mas nunca é tarde para a gente começar de novo. Então, por mais que possa parecer assim, que eu fiquei meio apavorada, isso pode te assustar, se você está pensando em fazer uma faculdade depois dos 30, dos 40 anos, faça, porque sempre é tempo e é sempre muito bom. Conhecimento é sempre muito bom. Principalmente a psicologia, que é assim, é maravilhosa quando você começa a entender da mente humana e o quão poderosa e complexa ela é, e claro, tudo que essa complexidade pode trazer, né, no sentido mais negativo, assim, é encantador. É de sair, assim, de todas as aulas, nossa, olha, uau, não sabia disso, sabe? Por mais que eu leia, por mais que eu estude há muitos anos sobre isso, realmente ter bons professores, que só tive bons professores até agora, iluminando esse conhecimento, né? Nossa, inclusive, eu acabei de lembrar, tive uma professora no semestre passado, só no finalzinho de uma disciplina que é clima organizacional, não, clima empresarial e comportamento organizacional, a Juliana, que ela disse que a gente precisa ter um coração ensinável. Então, assim, sempre estar aberto a aprender. Se você tem um coração ensinável, se essa frase, assim, essa expressão bateu aí, e você tá pensando, eu acho que não vou dar conta, vai,
dá um jeito, a gente dá um jeito. E eu acho que isso, a vida mais madura, né, esses anos de experiência que a gente tem, traz pra gente, que é a gente saber lidar, saber se adaptar. Pode ser difícil no começo, mas tudo que é fácil demais também, eu acho que não tem graça, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo dia a dia, passo a passo, gente, desculpa, eu acho isso maravilhoso, o ser humano ter essa possibilidade de ser diferente hoje do que era ontem e amanhã do que é hoje. Nasci para ser psicóloga, eu acho. Eu decidi gravar esse vídeo hoje porque ontem eu tô muito ansiosa para as aulas começarem. Então, hoje você tá vendo esse vídeo, as minhas aulas já começaram, tá? Mas eu tô gravando na quarta-feira da semana anterior ao início das aulas. E eu tô ansiosa, e eu sempre fui assim na escola, nerd total. Eu ficava brava porque as aulas começavam quando eu tava no colégio, tá? E depois a gente ficava 3 dias em casa, 5 dias em casa, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, porque era carnaval. Como assim? Eu quero aula. Eu ficava brava quando era o primeiro dia de aula e o professor não dava matéria. Eu não tenho tempo para perder, eu gosto de caderno, eu gosto de escrever, eu gosto de aprender, né? Coração ensinável. Eu comecei a preparar meu material, eu trouxe uma mochila que eu comprei em Nova York, da Lululemon, linda. Vou usar mochila. Nossa, há muitos anos eu não uso mochila, desde que eu tava na 5ª série, eu acho. Comprei os cadernos, ainda não chegaram, que eu vou usar, cadernos mais fininhos, as canetas, arrumei o estojo. E aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada nas ementas das disciplinas que a gente vai ter hoje, esse ano, esse semestre. E lá já tem a bibliografia básica, então eu já entrei. Um livro eu tenho da época da pós, de desenvolvimento humano, e os outros estão disponíveis das 2 disciplinas. Tem uma terceira disciplina que ainda não está, as informações não estão disponibilizadas, mas estão disponíveis na biblioteca virtual. Então eu já peguei, já coloquei lá nos meus favoritos, para deixar ela bonitinho. Aí eu falei, gente, mas tá bom, isso eu fiz só na segunda-feira, e aí o que eu faço? Então ontem, terça-feira, eu comecei a pesquisar, fiz uma pesquisa de artigos científicos de revisão bibliográfica, enfim, que tratem das 2 disciplinas que eu vou ter. E aí eu baixei alguns artigos, acho que 2 em uma disciplina, 3 em outra. Aí eu fiz um story sobre isso, dizendo qual é a grande vantagem de hoje em dia? Eu sou nerd igual na escola. Mas agora eu sei qual que é a ementa, eu sei qual é a bibliografia básica, eu posso usar a tecnologia a meu favor para já me preparar, mas mais do que isso, né? Esquece esse meu lado nerd. Eu posso usar no estudo. E, gente, quando eu fiz faculdade, a internet era, né? Tava engatinhando. A gente usava o computador para fazer, para digitar, para entregar trabalho, que tinha que imprimir, mas a gente tirava xerox dos livros, o professor deixava. Deixei lá os capítulos, lá na gráfica lá da faculdade, na lojinha, os capítulos, para vocês lerem, vocês têm que ir lá, tirar xerox e ler para a próxima aula. Antes era isso. Hoje o professor fala, leia um capítulo 2 e 3 para a próxima aula, nesse link aqui. Muito mais fácil, né? Mas tem um outro lado também, o lado da inteligência artificial, que pode ajudar, ajuda muito, tem ajudado muito a gente a estudar. A gente pega resumos das matérias e um dos nossos colegas transforma em podcast. Vocês já viram isso? Gente, a inteligência artificial é fantástica, ajuda demais. O que a gente não pode se deixar levar é a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho que eu tiver que entregar. E isso não pode, né? Pelo amor de Deus. Mas existe uma tentação, lógico que existe. Mas aí eu vou estar aprendendo o quê? Então tem esse impacto da tecnologia também no estudo hoje, que é bem diferente do que era antes, né? Inclusive, eu preciso contar uma coisa. Professores, a gente percebe quando o material foi feito com inteligência artificial, tá? Então é isso, gente. Eu quis gravar esse vídeo principalmente para você que tem mais de 30 anos, que de repente já é mãe, que é casado ou não, que tem a sua casa ou não, né? Mas trabalha ou não, que já tem a vida de adulta, né? Tem que pagar contas de qualquer forma e que ou está pensando em fazer faculdade, uma segunda faculdade, uma primeira faculdade, ou já está começando, está um pouco apreensiva. Faça, vai de peito aberto, porque
vale muito a pena. Conhecimento sempre vale a pena. Nessa idade, a gente tem tão mais consciência daquilo que a gente quer. Por que eu tô fazendo psicologia? Porque eu trabalhei com tantas mães com dificuldades da relação ali com os filhos, da rotina. E essas mães me mostravam que o amor que elas têm pelos filhos é tão grande, tão grande, tão grande, ao ponto delas estarem dispostas a olhar para a própria história, para entender melhor quem elas são, para serem mães melhores, mas melhores na nossa concepção, não perfeitas. Mais calma, mais paciente, mais respeitosa, com ferramentas para fazer diferente e fugir do autoritarismo, da violência física, emocional, verbal, né, com a qual muitos de nós fomos criadas. E eu não me sentia ética para aprofundar na vida dessa mulher, porque esse é um acompanhamento de psicólogos. Então eu estou buscando a faculdade de psicologia para continuar ajudando essas mulheres mais profundamente, de uma forma mais duradoura, porque antes de sermos mães, nós somos pessoas, nós somos mulheres e nós temos a nossa história. Então a vida te trouxe para esse momento em que você está pensando se você faz ou não, se você está começando e está um pouquinho apreensivo, ou se você já começou e ainda está imersa aí numa rotina meio maluca. Aprenda a fazer aquilo que é possível fazer. Às vezes a louça vai ficar em cima da pia até você voltar da faculdade, se você mora sozinha ou se o seu parceiro não fizer. Eu tenho um marido que, nossa, adora lavar louça e ainda bem, eu amo cozinhar, mas não gosto de cuidar da louça não. A gente precisa aprender a equilibrar melhor os pratinhos e às vezes entender que um pratinho vai cair hoje. Amanhã você pega ele de volta e caiu outro. E faz parte da vida, né? A gente tem que aprender sim a sermos mulheres possíveis e nunca deixar os nossos sonhos de lado. Acho que isso é o mais importante. Pode não ser o momento agora, mas vai ser daqui a pouco. Não esquece dos seus sonhos, não, tá? Vai atrás deles, porque vale muito a pena. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço agora no final do vídeo para você se inscrever. Ativa o sininho para ficar sabendo. Toda terça-feira a gente tem um vídeo novo aqui. Dá uma clicadinha ali no hypar vídeo, que ajuda também o canal, tá bom? E se você gostou, você pode também deixar um comentário aqui embaixo, que eu vou adorar conversar com você. Aliás, gente, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários? Você gostou desse tipo de vídeo? Ou aceita um café? Eu espero que sim. E aguardo as suas sugestões, inclusive de temas, tá bom? Se quiser trazer alguma coisa aqui pra gente conversar, eu vou ficar aguardando. Um beijo e até a próxima semana.